Você sabe como calcular os BTUs do ar-condicionado para deixar o seu ambiente muito mais fresquinho? Não sabe? Então, essa aula de hoje é para você. Roda a vinheta. Olha a gente aqui de novo no showroom da Dias e olha este cara aqui comigo novamente. E aí, fala, Cris, doutor. como é que tá? Você tá bem? Que honra poder estar aqui com vocês, com a Dias, falando um pouquinho de TCL. Cara, você tem cadeira cativa aqui Ah, na que Dias, honra. cara. Já sou Você de manda, casa. você Eu manda. sou de Você casa. já é de casa faz tempo, né? Vamos começar a nossa brincadeira? Claro. Brincadeira séria. Eu quero saber se você sabe o que significa a palavra BTU. Você não sabe? Ainda não sabe? Então você vai entender bastante hoje sobre o que é BTU, certo? O que significa BTU e é importante BTU? Como é que eu posso saber de quantos BTUs o meu espaço precisa? O que é BTU? Fala pra gente. BTU hoje é a unidade de medida para potências de equipamentos de condicionador de ar, os ar-condicionados. É unidade universal, né? Na verdade o nome BTU significa British Thermal Unit, ou Unidade Térmica Britânica. Tá? Então veio como referência para o Brasil, hoje o Brasil utiliza muito, mas eu posso ter também outras medidas, como o TR, que é tonelada de refrigeração, ou quilocal. Existem outras medidas também para a temperatura, mas no Brasil, quando a gente fala de potência de equipamentos, é quase que unânime a medida de BTU, principalmente para o cliente final, para quem está querendo comprar um condicionador de ar, é muito comum o BTU. Legal, interessante. BTU/H, é BTUs por hora. Por hora. É isso aí. Legal, interessante. Como é que eu posso determinar a área em metros quadrados quando eu desejo resfriar um ambiente? Como é que eu vou calcular isso daí tudo? Bom, existem várias formas. Existe a forma da engenharia, que aí eu faço o cálculo geralmente por metros cúbicos. Então eu pego largura, comprimento e altura, e aí eu vou ter a minha metragem cúbica e eu faço a soma em cima disso. Existem alguns cálculos aproximados que algumas pessoas utilizam os metros quadrados. Então eles medem lá quanto que eu tenho de largura e comprimento naquele espaço, e aí faz uma conta aproximada. Então, quando eu vou fazer um cálculo de carga térmica, eu preciso observar o meu espaço físico e as cargas térmicas adicionais ao ambiente, que aí pode ser lâmpada, pode ser um eletrodoméstico, um televisor que gera carga Calor, térmica. sim. Pessoas também, querendo ou não, o nosso corpo ele gera calor, gera carga térmica. É muito comum, se você está num espaço com muitas pessoas que não tem refrigeração, que não tem ventilação, aquele lugar fica quente, porque o próprio corpo ele gera calor também, ele gera carga térmica. Perfeito. Qual é a relação entre o tamanho do ambiente e a capacidade de BTU necessária para resfriar adequadamente? Quanto maior minha área, quanto maior meu espaço que eu preciso refrigerar, maior é a potência do meu equipamento, tá? A gente fala de área, além da área em si, que é o espaço, eu preciso, além dessas cargas adicionais, levar em consideração também, Cris, opções como janelas, se eu tenho um vidro que vai ter uma incidência de luz e automaticamente de calor, portas abertas, fluxo de abertura de porta, tudo isso eu tenho que levar em consideração para fazer o cálculo de carga térmica. Existem algumas pessoas que têm referência, que geralmente coloca 600 BTUs por metro quadrado, coloca 700 BTUs por metro quadrado. Esses são alguns cálculos aproximados que as pessoas fazem, mas é sempre legal para ter um projeto bem montadinho, um suporte de uma pessoa que já está treinada e habituada a fazer esses cálculos. Quanto vale um BTU? Brincadeira, só para te confundir. Quais são os fatores que influenciam a quantidade de BTUs necessárias, além do tamanho do espaço? Vamos lá, tamanho do espaço É o principal. Quantidade de pessoas. Então, se eu tenho um ambiente com 20 pessoas, não é o mesmo ambiente com uma pessoa. Então, eu posso ter a mesma metragem quadrada, mas quantidade de pessoas interfere. Fluxo de abertura de porta, ou seja, se é uma porta que fica 100% aberta, eu tenho carga térmica por abertura de porta. Outra coisa que gera também uma condição de adição de carga térmica são dispositivos como um frigobar. Se eu tenho um frigobar dentro daquele ambiente, o motor, ou o sistema de refrigeração funcionando lá, vai gerar carga térmica. Qual é o tipo de parede que eu estou usando? Qual que é o tipo do telhado? Por exemplo, o apartamento, o cálculo é diferente para uma residência, porque geralmente o apartamento na parte de cima e na parte de baixo eu tenho paredes, eu tenho solo. Às vezes, por exemplo, um salão onde eu tenho um forro, que não é um forro com isolação térmica legal, isso pode gerar carga térmica adicional. Qual que é o telhado que eu uso? Poxa, Gabriel, eu uso um telhado que ele não é isolante térmico, não é um telhado que
geralmente é utilizado o nome de telha sanduíche, né? Sanduíche. Tem um isoporzinho no meio. Isso, essa telha, ela gera um isolamento tanto térmico quanto acústico. Então, dependendo de tudo isso, aí sim eu vou conseguir fazer o levantamento e montar um cálculo bem acertado para conseguir ter um equipamento bem dimensionado. Um equipamento maior do que eu preciso, ele é um equipamento que acaba saindo mais caro e consome mais energia, e um equipamento menor vai consumir muito mais energia, porque ele praticamente não vai desligar, vai estar sempre trabalhando em potência máxima e não vai refrigerar o local da forma adequada. Como é que eu faço para levar em consideração a exposição solar e quando eu tenho que calcular isso daí? Boa. O que é importante nisso tudo? É importante saber qual que é o tempo que aquela parede ou que aquela residência, aquele imóvel toma de sol e qual o sol. O sol da tarde é diferente do sol da manhã para carga térmica. Então eu preciso saber qual é essa incidência, se é o sol da tarde, se é o sol da manhã e principalmente os materiais que eu vou utilizar. E quando fala de janela, Cris, a entrada de luz, de calor do sol, ela adiciona carga térmica. Então uma solução muito simples para resolver esse problema de carga térmica é você muitas vezes instalar talvez uma cortina, uma persiana, algo do gênero que ele diminui a incidência de calor dentro do ambiente. Perfeito. Tem uma pergunta do Ricardo aqui. Ele quer saber quais são as implicações da altura do teto e isolamento térmico na escolha da capacidade de BTUs. Total. Se eu tenho um telhado que ele não tem dispositivos isolantes, incidência de calor vai passar, carga térmica muito alta. Miguel, o dia inteiro praticamente, vai. Um telhado é sol o dia inteiro. Até 5 da tarde o cara tem ali uma incidência de sol absurda, né? Absurda. Desde manhã até 5 da tarde. E geralmente o telhado ele cobre uma área muito grande e o telhado ele vai absorver muito calor para dentro do ambiente. Então, quando for fazer um projeto, eu tenho que me atentar aos materiais que eu estou utilizando. A gente falou aqui sobre telha sanduíche, é uma das possibilidades, mas eu posso ter uma telha diferente e um isolamento térmico, um forro com isolamento térmico. E quando a gente fala também de altura, um pé direito maior, ele vai exigir um equipamento um pouco maior, porque eu aumento a minha área, né? Ou seja, se eu tenho um pé direito de, 6, 7 metros, eu tenho que refrigerar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo daquele ambiente. Isso faz com que eu precise de um equipamento maior. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Qual é a diferença entre calcular BTUs para resfriamento e aquecimento em um aparelho de ar-condicionado reverso? Muito bom, quente-frio, né? Uhum. Geralmente os equipamentos de condicionador de ar, eles têm uma pequena diferença na parte de aquecimento e de refrigeração. Isso, por exemplo, o mesmo equipamento que ele é um de 9.000 quente e frio, quando eu vou para aquecimento ele pode ter uma pequena diferença. E aí, quando eu faço um cálculo para equipamentos com remoção de carga, como por exemplo para espaços para aquecimento, eu preciso levar em consideração também frestas, volume de abertura de porta, não só para refrigeração, como também para aquecimento. Existem alguns locais, assim, não é muito comum aqui no Brasil. No sul você pode ter alguns sistemas iguais a esse, mas principalmente aqui na região sudeste é bem difícil. Mas existem alguns projetos que você tem um sistema que você faz um aquecimento de solo. Então você aquece muitas vezes o piso daquela residência com um sistema de aquecimento que automaticamente você não precisa talvez de um sistema de aquecimento tão grande para refrigerar o mesmo ambiente. Às vezes só o sistema de aquecimento de solo praticamente já faz com que a residência, o local, ele já fique adequado para você conseguir utilizar. Então vale a pena considerar. Mas hoje, pela diferença de valores, se você tiver a possibilidade de comprar um equipamento quente e frio, ele vai ajudar muito. E outra, há um tempo atrás a gente tinha uma diferença discrepante de valores. Hoje não, hoje é uma diferença... Tá bem acessível, né? Cara, é mais simples. E outra, você não vai usar tanto, vamos dizer assim, quando a gente fala de Sudeste, você não vai usar tanto no aquecimento, mas quando você precisar, você tem no equipamento. Bom, já que a gente falou também um pouquinho sobre regiões, eu tenho uma pergunta aqui do Yuri, que ele é instalador. Ele mandou a pergunta através dos nossos canais. Então você pode mandar sua pergunta aí também, que a gente vai responder para você, quem sabe aqui no nosso canal, tá bom? Agora sim, o Yuri quer saber como ajustar os BTUs com base na região geográfica onde você mora e as temperaturas típicas do local. Boa, existe uma tabela nacional que tem as referências de região para região. Porque, por incrível que pareça, o Brasil é muito grande e cada região do Brasil é praticamente um país diferente. Vamos falar um pouquinho do Norte e Nordeste. Recentemente eu fui fazer um treinamento Norte e Nordeste e brincando eu falei de equipamento quente e frio, né? Eu já sei que eles não utilizam muito. Eles falaram, Gabriel, que quando tá frio tá 24 graus. Eu falei, pô, lá em São Paulo 24 graus é todo dia, né? Quase. Então assim, a discrepância de temperatura é absurda. E lá no sul, talvez você fale de uma temperatura de 45 graus como você vê em Cuiabá ou
no norte, no nordeste, é algo assim bem distante. Então, quando eu vou levar em consideração essa conta, eu preciso levar tanta referência de temperatura quanto de umidade relativa. Por quê? Por exemplo, em locais como Manaus, onde eu tenho uma umidade relativa muito alta, meus condensadores sofrem muito. Quando eu falo de processo de refrigeração, uma das coisas que influenciam na performance do equipamento é exatamente a umidade relativa. Então, às vezes em Manaus, eu preciso dimensionar um equipamento, um condensador, maior do que talvez no Sudeste. Então, essas particularidades de região para região precisam ser levadas em consideração. Perfeito. Agora, existe alguma ferramenta online, algum aplicativo onde a pessoa pode calcular os BTUs necessários para o ambiente dela? Existem sim, existem várias calculadoras que você tem, hoje você encontra facilmente na internet. Tem algumas calculadoras que você pode utilizar com aplicativos hoje, tá? É bem tranquilo, é bem simples, mas eu só peço cuidado em levantar as informações de carga térmica adicional. Porque se você alimenta um software falando que você só tem, sei lá, X metros quadrados e não coloca as informações de pessoas, de carga térmica de eletrodoméstico, entre outros itens, automaticamente quando você fizer a conta e não adicionou carga térmica adicional, existe um risco muito grande de você ter um equipamento subdimensionado. Então, por mais que você utilize uma ferramenta dessa, que eu acho muito bacana, mas não esqueça de colocar as cargas adicionais, ou se não, quando for instalar, procura um parceiro que ele vai com certeza te ajudar a dimensionar certinho o equipamento para o seu local. Quais são as consequências de eu dimensionar errado os BTUs do meu ambiente? Primeiro, custo. Se eu coloco o equipamento superdimensionado, ou seja, um equipamento muito maior do que eu preciso. Vai resfriar super rápido! Ok, perfeito. Talvez Mas a velocidade de resfriamento seja maior. Só que o custo que eu tenho para aquele equipamento ser instalado é muito maior. Sim, tá? começa aí, esse é o primeiro. O equipamento é maior, já vai ficar mais caro. Tubulação é mais caro. Fiação é mais caro. Sim. Então, a mão de obra para instalação é mais caro. E a energia que você vai pagar também mais caro. Principalmente, Cris. Então, de médio a longo prazo, você vai pagar, às vezes, quase 30%, 40%, 50% a mais de energia, sendo que se você dimensionar correto, você teria um equipamento melhor. Então, superdimensionado, fora de cogitação. E o subdimensionado é quando eu tenho um equipamento muito menor do que a capacidade que eu tenho. Às vezes o cliente fala assim, não, pode pôr aí, só para dar uma refrescadinha. E olha, de coração, isso vai te gerar um grande problema. Primeiro dos problemas é que eu vou ter equipamento trabalhando sempre em potência máxima. E isso faz também que o meu consumo seja elevado. Então, instalar um equipamento menor para tentar economizar não faz sentido. Você vai gastar muito mais com isso. E outro ponto, Cris, que quando eu trabalho com equipamento sempre nos limites de operação, existe um risco aí de diminuição da vida útil, tá? Então eu trabalho com equipamento lá que é para trabalhar com uma temperatura X. Ele está sempre trabalhando com uma temperatura muito alta na evaporação, o risco de quebra é eminente. É bem maior, né? Informações boas hoje, hein? Gostei, Gabriel. Valeu, Cris. Você gostou do nosso vídeo? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. Então, cada vez que a gente lançar um vídeo aqui, você vai saber e sempre tem novidades interessantes junto com o Gabriel aqui. Gabriel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Cris, agradeço a Dias e também a todo o time da TCL. Tamo junto. A gente se vê. Até já. Valeu.